Na 102, a notícia que interessa. Eu sou Reginaldo Borges. Bom dia para você, eu sou Olímpio Guarani. Além de equipe de repórteres espalhadas por todo o estado. E agora vamos aos principais destaques do programa de hoje. Edital de emergência. Inscrições para substitutos de médicos cubanos começam daqui a pouco pela internet. Vagas aqui no Amapá, o edital prevê a chamada de 76 profissionais para municípios interessados e em áreas indígenas. Articulação. População de Lourenço quer plebiscito para buscar independência. Política. Senado desiste de projeto que fragiliza a lei da ficha limpa. Futuro governo. Paulo Guedes diz que não haverá aumento de impostos e anuncia Secretaria de Privatizações. Polícia. Jovem com histórico de crimes na zona sul de Macapá é morto em confronto com a força tática da PM. Judiciário. Plenário do STF decidirá se Caixa 2 deve ser enviado à Justiça Eleitoral. E no esporte, Brasil vence no último amistoso do ano. Palmeiras pode ser o campeão brasileiro hoje, se vencer na rodada desta noite. E mais, as informações que vêm das ruas da capital e do interior do estado, com a maior equipe de repórteres do rádio jornalismo amapaense. Já está no ar o Antena 102, a notícia que interessa. Assista o Antena 102, com transmissão ao vivo no seu smartphone, tablet ou no computador. É só acessar nossa página no Facebook. 102 FM Macapá, o rádio com imagem. Confira a hora certa na cidade de Macapá. 7h03. Repita. 7h03. Cidade, política, economia, cultura. Antena 102, a notícia que interessa. Jornalismo 102, a informação em primeiro lugar para você está prevista para as 8 horas, agora de manhã, a abertura das inscrições para a substituição dos cubanos no Mais Médicos, após a saída do governo de Cuba do programa. Mais de 8.500 vagas serão distribuídas por 2.824 municípios e 34 distritos indígenas. As oportunidades com salário de até R$11.800 serão para profissionais brasileiros e estrangeiros que tenham registro no CRM, Conselho Regional de Medicina do Brasil. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Será que vão conseguir colocar médicos? O desafio é grande. O presidente Temer disse que nenhum município ficará sem médico. Eu vi essa fala dele anteontem, mas eu achei que foi é um discurso político, Reginaldo. Não dá, a gente não consegue conceber. Quem é que vai querer morar lá numa comunidade indígena para atuar como médico? Olha, Oiapoque tem 8 médicos hoje. 8 médicos estão atuando em Oiapoque. Não é o suficiente para atender a demanda daquele município. Entretanto, 100% dos médicos de Oiapoque hoje estão no Mais Médicos e são cubanos. Não tem nenhum brasileiro lá em Oiapoque atuando como médico no programa Mais Médico. Talvez com essa estratégia de se voltar exclusivamente para resolver o problema dos mais médicos. Por quê? Porque o novo governo, que vai assumir no dia 1º de janeiro, ele terá um desafio gigantesco, porque senão o desgaste vai ser muito grande. E é o que Bolsonaro não pode ter nos primeiros meses de governo, é desgaste perante a população. Então já deve ter havido esse acordo entre Temer e Bolsonaro, no sentido de Temer já ir adiantando o que pode na questão, por exemplo, de criar a emergência para a contratação de novos médicos. Inclusive, ontem a ideia também era de que os estudantes de medicina no último ano, ou quando terminar, fazer um ano de residência médica no interior para ajudar a pagar os custeios que o Estado tem com cada estudante. Vamos ver. Olha, o Senado aprovou ontem o texto base do projeto que permite a aplicação de multa maior a quem desiste da compra de um imóvel na planta, o chamado distrato.
Em julho, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado rejeitou a proposta, mas o texto foi enviado ao plenário e recebeu emendas. E o texto base já foi aprovado pelos senadores e agora segue para a Câmara. Um detalhe interessante é o seguinte, as pessoas que estão comprando imóvel, que já acontece muito isso em todo o Brasil, ainda na planta, quer dizer, aí uma incorporadora, né, lança um prédio, por exemplo, aí você vai lá e se interessa e vê lá um apartamento que você gosta e você compra. Você assina um contrato, tudo, paga uma parte e fica pagando, além do financiamento, uma diferença que tem entre o financiamento e o valor do imóvel. O valor do financiamento e o valor do imóvel. E aí, quando você desiste de pagar, normalmente é 10% a multa, tá certo? Para você desistir. E aí você recebe de volta o que você pagou para a incorporadora, entendeu? Mais 10% ficam como forma de ressarcir as despesas que a incorporadora teve com o contrato e até com o fato de você estar ocupando aquele espaço, tirando a oportunidade dela vender para outro. Só que agora esse texto base que foi aprovado no Senado, ele prevê uma multa de 50%. Então vai ser assim, talvez isso possa causar um impacto no mercado imobiliário, porque a pessoa que já está comprando numa situação hoje de dificuldade, né, de crise, ela já calcula de todos os jeitos como é que vai pagar esse imóvel. Imagina se ela, com os medos que tem hoje, se for desistir, se ela tiver pago uma quantia X, ela vai ter que deixar 50%, ou seja, uma multa de 50%. Não é fácil para uma empresa que está construindo, a pessoa vai, fecha o negócio, tem custos da empresa, custo de material, custo de pessoal, custo de impostos. Aí no final a pessoa vai, olha, eu não quero mais. Sim, e aí, o prejuízo, como é que fica? Não é? Pois é, mas tem uma questão também, sabia que isso aí é uma regra praticamente mundial nos países capitalistas, da desistência a pagar 10%? Eu acho tudo bem que o fato da pessoa assinar o contrato, né, tira a oportunidade da empresa vender para outro e tudo mais. De qualquer maneira, ela tem ressarcido os seus custos básicos. Talvez essa multa seja uma forma de desestimular as pessoas de desistir, ou então pode causar um efeito contrário, das pessoas pensarem e repensarem antes de comprar um imóvel. Quer dizer, meu Deus, e lá na frente se eu não conseguir pagar, eu desistir, eu vou perder 50% do que eu paguei? Tem milhares de imóveis, Brasil afora. Que bem informado. Antena 102. A notícia que interessa. Às 7h26 na cidade de Macapá, capital do Amapá. Olha só, tem uma coisa interessante. Ontem eu fiquei ausente do programa, mas eu ainda acompanhei a última parte e estava ouvindo o comentário que o Reginaldo fez junto com o Garcia aqui sobre a condição do negro, né? Você falou de uma coisa muito interessante, acho que vale a pena, a gente não pode parar de discutir isso, até porque essa semana todinha vai ser dedicada à discussão da questão dos negros. Quando você colocou, Reginaldo, que existe um racismo oculto aqui no Brasil, isso é uma grande verdade. Eu vi uma análise feita por uma empresa especialista em recursos humanos, tá certo? Em que a conclusão é de que na hora de decidir, mesmo que o negro seja capaz de uma entrevista e tal, a pessoa acaba decide pelo branco, pelo não negro. É impressionante isso. E você vê que mais da metade da população brasileira, 55% são negros, e 64%, tá certo, desses não tem emprego, não tem oportunidade de trabalho, são discriminados, apesar de terem capacidade para desenvolver o trabalho. Na última fase de descobrimento da América, antes os indígenas já viviam aqui há cerca de 10 mil anos, mas nós temos mais de 500 anos de Brasil descoberto pelos portugueses. E nós temos 130 anos só de libertação, entre aspas, dos escravos. Para você ver a vergonha que é o Brasil nesse aspecto, né? E como está enraizada no inconsciente coletivo o preconceito e o racismo. Eu não esqueço o nome de uma personalidade americana que é negra, que esteve aqui no Brasil. Ele é de um
de uma organização expressiva nos Estados Unidos. Ele disse que ele nunca viu um país tão racista quanto o Brasil. Olha só. Por quê? A história do país vai de 1500 a 1888. Então, olha só, são quantos anos? 380 anos e só 130 anos de euforia, de liberdade. E esta é uma liberdade questionada, porque o governo, à época, só fez dar a canetada da Princesa Isabel. Daqui a pouquinho a gente pode voltar. Olha, esse assunto é interessante, eu gostaria de voltar, não só com a sua base histórica do conhecimento, mas com uma análise da conjuntura atual. Já a gente fala sobre essa questão, porque são 7 horas e 28 minutos e tem repórter na linha e o assunto aqui é polícia. Antena 102, plantão de polícia. Vamos chamar agora o repórter policial Fabrício Picanço. Bom dia. Bom dia, Reginaldo Borges, bom dia, Garcia Brito, bom dia também aí, Olímpio Guarani, bom dia a toda a nossa equipe e a nossa gama de ouvintes, né? Vamos aqui divulgar os principais fatos da área policial. Entre essas ocorrências aí, uma situação de morte por oposição à intervenção policial envolvendo aí um infrator e uma equipe do BOP. Esse fato aconteceu 7h30 da noite de ontem na rua Milton Silva com a Tupis. A equipe do 5º Batalhão, no caso aí o BOP, né, atendeu essa ocorrência dele como infrator. Fernando dos Santos Pacheco, 16 anos ele tinha, apelido Fernandinho. Objetos apreendidos na ocorrência foi um revólver calibre 38, também aí 3 munições intactas e um celular da marca LG. Após denúncia recebida pela equipe do BOP, a Rotan de número viatura 1216, onde 3 indivíduos estavam portando arma de fogo, sendo localizado no canal do Beirão, onde o menor, Fernando dos Santos Pacheco, 16 anos, portando uma arma tipo revólver, né, apontou em direção da equipe, aí, sendo necessário repelir moderadamente a injusta agressão, né, e onde um dos infratores foi alvejado no momento em que os infratores se evadiram ali do local e não foram mais localizados pela equipe após a troca de tiros, né. De acordo com as informações populares, os infratores estavam aí praticando um crime de roubo em um consultório ali próximo, né. Após essa troca de tiros aí, a equipe da Polícia Militar ficou no local aguardando o SAMU para atendimento e o Fernandinho foi levado para o hospital de emergências, mas lá ele acabou, no caso aí, falecendo, né? Ele se chamava Fernando dos Santos Pacheco, 16 anos, apelido Fernandinho. A arma de fogo foi apreendida e levada para o delegado no CIOS Pacoval, no caso, na delegacia, né? Nós tivemos também aqui uma remoção de cadáver lá do distrito, do município, melhor dizendo, de Calçoene, por volta de 11h30 da noite de ontem. Vítima Isabela Costa do Carmo, 18 anos ela tinha. Delegado Pedro Vergara, da DP de Calçoene, solicitou a remoção do cadáver, pois, de acordo com as informações, ela tinha 18 anos e a causa-morte era desconhecida. A Politec já está fazendo o devido procedimento de necrópsia para saber aí a causa-morte dessa pessoa. Nós tivemos também um caso de latrocínios. Esse fato aconteceu por volta de 4 da manhã de hoje, município de Oiapoque. Vítima Manuel Gonçalves Ferreira, 56 anos, né? Uma das infratoras tem 16 anos e a outra são 2 mulheres. Uma tem 18 anos, no caso Isabel Miranda Costa Dias, 18 anos. A equipe de serviço de Oiapoque recebeu informação que a ocorrência tratava-se de uma lesão corporal no local que divulgamos, né? E a equipe da PM chegou e se deparou com a vítima já cadáver, né, com uma perfuração na altura do ombro esquerdo. Populares informaram que a vítima, antes de morrer, teria dito ser vítima de roubo, né, pelas mulheres, pelas infratoras aí, no caso de apelido. Os generais negros comandaram o exército. Não se tem história de nenhum. Quer dizer, a inserção do negro no poder. Você vê os Estados Unidos, que teve um racismo aberto, que teve uma guerra chamada Guerra da Secessão, que matou mais de 1 milhão de norte-americanos em 1865, né, de 1861 a 1865, comandado por Abraham Lincoln no norte e o Robert Lee no sul.
mais de 1 milhão de escravos. Nos Estados Unidos, eles têm cantores, eles têm cientistas negros, eles têm pessoas milionárias, bilionárias negras. Apesar, hoje os negros nos Estados Unidos estão fazendo um boicote nesses dias agora do Black Friday, né, porque eles acham que ali é um consumismo e black significa negro, e eles se sentem discriminados, estão boicotando. Claro que eles não vão conseguir, porque o consumismo é muito forte ali nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil... Essa sexta-feira é muito esperada nos Estados Unidos. Muito esperada. E eles não vão ouvir o que os negros estão falando, porque os próprios negros também vão... Isso é uma estratégia de marketing, né? É, uma estratégia de marketing do capitalismo. Mas o ressentimento é muito forte. A discriminação é muito forte em relação aos negros. Mas os Estados Unidos já tiveram um presidente negro, que foi o Barack Obama. E o Brasil, qual foi o presidente negro que o Brasil já teve? Qual foi? Nenhum. Qual foi? Nenhum. Faça um histórico. Ok. São 7h51 em Macapá. Repetindo. 7h51. Antena 102. Antena 102. Um raio-x da informação. Bom, 7h51, vamos voltar às ruas. Agora quem chama é o repórter G. Paz. Cidade na ponta da antena. Antena 102. Bom dia, G. Paz. Quais são as informações desta manhã de quarta-feira? Bom dia, Garcia Brito. Bom dia a todos os ouvintes do programa Antena 102. Girando aqui pelo bairro do Novo Municipal, Garcia Brito, e onde a reportagem, mais uma vez, do programa foi chamada, né, devido ao lixo aqui no entorno do residencial São José. Essa situação vem se agravando diariamente, Garcia Brito, porque dá para perceber agora aqui onde eu estou, que atrás do residencial tem um matagal onde esse matagal, as pessoas, os próprios moradores, né, que estão já fazendo uma lixeira viciada, né, já está viciada aqui essa lixeira, na verdade, e esse morador chamou a reportagem para mostrar, chamou também outros de comunicação, mas como a gente está na frente aí, eu cheguei imediatamente aqui para conversar com esse morador que chamou a reportagem para falar sobre esse muito mato mesmo, a bandidagem já usa como esconderijo, né, e fora o lixo, né, que chamou a atenção do morador, que dá para perceber que tem resto de sofá, geladeira, enfim, né, muito mato. O senhor chamou a reportagem para falar sobre a situação aí, pediu um alerta para o prefeito. Bom dia. Bom dia. Nós queremos que viesse, assim, fazer uma limpeza, e tá muito perigoso, né, problema de bicho, rato, essas coisas, né, e não fica bem para o nosso conjunto. Eu queria que isso fosse, assim, ver para ficar uma situação melhor. O senhor também falou da situação que as pessoas, em plena luz do dia, né, vêm com um saco de lixo, o resto de sofá e joga aí, e dá para perceber, né, que já tem bastante lixo aqui, e nisso, na verdade, são os quase 30%, como você falou, de moradores que estão usando isso aqui como lixeira, né. Ontem à noite, como você falou, a pessoa veio e depositou aí um resto de guarda-roupa. Isso não pode acontecer. Tem que vir assim, alguma coisa para levar isso, porque a lixeira não comporta, né, tipo de material, então isso tem que ser levado. Porque é uma providência da prefeitura para vir dar uma limpeza? Seria maravilhoso, né, se a prefeitura viesse aqui e olhasse aqui o nosso problema aqui do conjunto São José. Pô, também, Garcia Brito, além desse problema da lixeira viciada, né, o mato é muito alto aqui, já vou mandar foto do WhatsApp do programa, o mato é muito alto e serve como esconderijo aí da bandidagem, tanto pela parte do dia como pela parte da noite, né, senhor? Isso é verdade, né, tem esse problema, né, desses bandidos que vêm, esses maconheiros nojentos, tá vendo? Isso não pode acontecer aqui, tem muita família, muita criança, é perigoso para nós. Aí, Garcia Brito, então, você pode estar girando aí pelo bairro Novo Municipal, aqui no entorno do residencial São José, né, falar sobre esse problema aí que está grave, né, a prefeitura aí, o sistema de limpeza aí para vir ainda hoje aqui dar uma olhadinha, porque o mato é muito alto, muito lixo, e os próprios moradores já estão jogando resto de geladeira, sofá,
enfim, está se tornando uma lixeira viciada mesmo aqui atrás do residencial São José. Repórter Paixo, volta amanhã com mais informações dentro da programação do Antena 102. Todo o oferecimento aí da Pizzaria Argentina, aí ela está de volta. Pizzaria Argentina, aí aqui pelo telefone 981480803 e o 981278263, né? A Pizzaria Argentina aí também fica situada aqui. Para começar as atividades a partir do dia 3 de dezembro, no máximo prazo limite é o dia 7 de dezembro. Muito bem. Olha, tem que entender o seguinte, ninguém está dizendo aqui que Cuba é o país das maravilhas, né? Nem que Fidel era ali, nada disso. A verdade é que Cuba teve autodeterminação, teve respeito pela formação dos seus entes e criou realmente essa condição de ensino baseado no modelo soviético, né, que era um modelo muito avançado, sem dúvida nenhuma, de formação, principalmente na área da medicina. E tem que respeitar Cuba, que deu um verdadeiro show e é uma referência mundial na formação, sim, porque lá, diferente daqui, que somos um país grande de extensão territorial continental, lá é um país pequeno, mas em cidades pequenas, até de 40 mil habitantes, 30 mil habitantes, 10 mil habitantes, tem sempre uma faculdade de medicina, por isso que se formam muitos médicos em Cuba. E a saúde lá é de boa qualidade. São 8h14 em Macapá. Repita. 8h14. Jornalismo 102, olha, está na hora do intervalo comercial, hein? Daqui a pouco a gente vai seguir com o Jornalismo 102, vamos cumprir com os nossos patrocinadores e já nós voltaremos agora de 102.9. Tô sempre ligada. 102 FM. Chegou a Black Bônus 102. A melhor promoção.